Ministério da Palavra em Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, e que veio e que vem depois de mim. É antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos entender? João testemunha a respeito do Senhor Jesus, que veio depois dele, cronologicamente, em aparição. Jesus já estava na terra, mas ele era antes dele, porque Jesus, até quando Jesus falou a respeito de Abraão, a respeito de Salomão, e disseram para eles: você viu Abraão? Mas Jesus falou: antes de Abraão existir, eu sou. Então, antes de João existir, Jesus é e sempre será. João está testificando aqui, clamando, dizendo: este era aquele de quem eu dizia. João era a voz que clamava no deserto, uma profecia de Isaías. Este era aquele de quem eu dizia. Era dele que eu falava. Gente, é dele que a gente tem que falar. Às vezes é tanto debate, tanta coisa, a pessoa... Mas é dele, é do Senhor que a gente tem que falar, proclamar. É a respeito dele que tem que ser a nossa mensagem, a nossa vida, né? Porque a gente não prega só com... Tem gente, coitado, né? O pastor não dá oportunidade para ninguém, nem na igreja. Meu Deus, mas o mundo é o campo, não é um microfone. A gente tem sim a oportunidade. E Jesus e João testificou dizendo que era ele, era dele que ele estava falando. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça, a verdade, ela veio pelo nosso Senhor. E muitos têm trocado essa verdade, gente, pela mentira, pelo engano, atrás de coisas que Jesus já falou nisso. Disse: eis que ele está aqui, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vade, porque onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. Mas tem gente que está fazendo assim com essa palavra de Jesus. Não foi um pastor que está querendo... Ah, claro, o pastor está falando isso para puxar, né, a sardinha, como diz por aí. Não é isso. Foi o próprio Jesus falou. Se disser ei-lo ali, ei-lo aqui, não vade. Porque onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. E há muitos correndo atrás da mentira, não é da verdade. Porque a graça e a verdade Jesus trouxe. E a palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando da graça, da verdade, para que a plenitude seja derramada sobre nós. Versículo 18. Porque Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Porque havia a profecia da vinda do Messias, do Cristo. E de repente tem um homem pregando no deserto. E pessoas têm ido ouvir ele pregar. Aí diz a Bíblia que os sacerdotes
mandaram lá levitas para lhe perguntarem a João se era ele. E João testificou, João confessou, negou, dizendo: não sou eu não sou Cristo. Versículo 21. E perguntou-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, gente, que coisa tremenda. Era João agora, ele entender que o que ele estava fazendo era o cumprimento de uma profecia de Isaías. Então ele não estava alheio, só ali fazendo, o que já é maravilhoso, né? A gente está fazendo. Mas ele tinha discernimento de que ele era o personagem de uma profecia de Isaías. Era ele que estava ali no deserto. Então quando pergunta: quem és tu? És o Cristo? Não, não sou o Cristo. És Elias? Não. É um profeta? Também não. Quem é você? Essa pergunta ressoa a nós hoje, né? Quem é você? Quem somos nós? E ele declara dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Então às vezes é um deserto, a voz está clamando. Mas para ninguém. Se a Ezequiel a palavra foi profetiza, e era um vale de ossos secos naquela visão, ele começou a profetizar: eu vou falar para a cadeira, eu vou falar para os ossos, eu vou falar. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E ele tinha a ciência de que ele era aquele que estava endireitando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor, e era ele o qual Isaías tinha profetizado. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Fariseu, pastor, essa raça já ficou para trás. Tá hoje. Tem fariseu demais no meio da igreja, misturado, é bode, né? Os fariseus entraram, querem controlar. Fariseu é isso, quer controlar. São doutores da lei, são pessoas que têm... Mas na verdade, esses fariseus mandaram pessoas lá para saber quem era aquele que estava fazendo aquilo. Quer dizer, não fazia e queria legislar sobre quem estava fazendo, queria controlar quem estava fazendo. E ele falou, deu essa resposta, que ele era aquele que Isaías tinha falado. E perguntaram-lhe, versículo 25, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta. Quer dizer, por que você está fazendo? Mas a pessoa está fazendo ali. O que você está fazendo? Você não tem obrigação não. O que você está fazendo? Você não... Estou fazendo meu Senhor. Questionaram ele, baseado na resposta dele. Você não é Elias, você não é profeta, você não é o Cristo. Por que batiza? Versículo 26. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João estava ali, estava entendendo, estava preparando o caminho do Senhor, mas o Senhor já estava às portas, já estava na terra, já estava para se manifestar.
Então, discernimento é uma coisa que é maravilhosa a pessoa ter. Discernimento de espírito. Ele não estava jogado no mundo, perdido, sem saber o que estava fazendo, por que estava fazendo, para quem estava fazendo. Sabia o que estava fazendo, por quem estava fazendo, para quem estava fazendo. E questionado do que estava fazendo, deu essa resposta maravilhosa pelo Espírito, né? Eu batizo com água. E era o batismo do arrependimento. Por isso a gente batiza com água também, porque a pessoa está reconhecendo que se arrependeu. Mas ele também fala que após ele viria um do qual ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. E essas coisas aconteceram lá em Betânia, do outro lado onde João estava lá batizando. No dia seguinte, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, um dia antes, João estava ali questionado pelos fariseus, pelos que foram enviados lá, os levitas, para questionar quem era ele, porque estava fazendo aquele trabalho. Ele dá aquela resposta maravilhosa. No dia seguinte, quem ele vê? Jesus vindo ao seu encontro. E ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este, versículo 30, é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele de quem vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi o que tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Então João, quando vem Jesus a ser batizado por ele, fala: eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? E quando Jesus falou: importa que se cumpra. Jesus falou para ele: importa que se cumpra. Então, gente, se tem alguém na face dessa terra, já pisou nessa terra, fisicamente, que precisava se batizar, esse alguém é Jesus Cristo, né? Porque o batismo com água é um símbolo de arrependimento. Jesus se arrepender de quê? Mas ele falou essa palavra: eu vos dei exemplo. Então ele veio dar esse exemplo de cumprir tudo, mesmo que para ele não precisasse. Aí tem pessoas hoje que acham que não precisa. Olha que coisa: se aquele que não precisava fez, quem sou eu? Eu vou me batizar. Eu preciso. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quer dizer, dia após dia, né? Um dia ele está pregando, no dia seguinte Jesus vem, no outro dia estava ele ali com os discípulos. Vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos ouviram-no dizer isso. O que fizeram? Seguiram a Jesus. Então, era discípulo de João, entre aspas, porque na verdade, né, eu sou discípulo daquele ministério, sou discípulo de Jesus, na verdade. Quando eles viram Jesus passando,
e João fala essas palavras, os discípulos de João imediatamente começaram a seguir Jesus. Nada mais do que justo. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: quem buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, 4 horas da tarde, a hora 9 é 3 horas. Então já era quase ali 4 horas da tarde. Diz a palavra que eles tiveram essa curiosidade, né? Perguntaram para Jesus: onde o senhor mora? Porque tem gente que, já ouvi, né? A pessoa pregava e pensava, mas às vezes não. Que quando Jesus fala que as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tinha nem casa para morar. Mas não é isso. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí alguém entende que Jesus não tinha nem casa para morar. Que isso, gente? Porque ele andava de cidade em cidade, na verdade, de aldeia em aldeia. Ele foi andando de cidade em cidade. Imagina, está numa outra cidade. Eu vou voltar para aquele lugar? Não tem como. Ainda mais que não tem um meio de locomoção como a gente tem hoje. Mas ele tinha assim uma casa. Eles perguntaram: onde moras? Vem ver. Aí levou ele lá na casa dele, onde Jesus estava morando, e já era quase ali a hora 10ª, quase 4 horas da tarde. Ficaram com ele ali. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Quer dizer, ouviu João, largou João para lá e foi seguir o mestre Jesus. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Aí eles foram lá e começaram a contar: a gente achou ele. E só acha, gente, quem procura. Por isso o Senhor falou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Só quem procura que acha. Quem busca que encontra. Eu não estou buscando nada. Eles estavam buscando, eles leram os pergaminhos, eles leram as profecias que o Messias havia de vir, e estavam de acordo com as profecias. Tem uma voz clamando no deserto: Jesus está vindo. Começaram a buscar. Começaram a buscar. E agora eles têm essa boa notícia, dizendo: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado, começou a contar um para o outro, aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por
porque não tinha ninguém lá, e Filipe estava lá orando debaixo daquela figueira, falando com Deus debaixo daquela figueira. E quando ele está ali questionando Nazaré, gente, é como, não era uma cidade importante, era como um subúrbio, era um lugar simples. Aí logo, não era uma zona sul, não era uma metrópole, uma grande cidade, era um lugarzinho. Aí ele logo, quando fala de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou, vem ver. Aí quando Jesus vê Natanael vir, ele fala para ele, é um verdadeiro israelita, não há dolo nele. Aí Natanael perguntou, onde você me conhece? Me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Aí ele já cai de joelho, já cai e fala, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, para a gente terminar aqui orar, e disse, porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. Então, gente, é um texto maravilhoso, uma palavra maravilhosa.